Bom dia, simulando de Geografia. Então hoje nós vamos fazer o capítulo 3 da apostila, tá? O capítulo 3 da apostila, ele fala sobre a industrialização brasileira, as fases da industrialização brasileira, tá? Então eu fiz uma linha do tempo aqui e o principal mapa que tem na apostila sobre isso. Mapa da industrialização brasileira. Essa coisa horrível que eu fiz aqui, né? Então você tem aqui o mapa da industrialização brasileira. A indústria brasileira, por causa de um processo histórico e geográfico, ela está concentrada na região sudeste, né? São Paulo, e principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o resto da indústria brasileira está concentrado no litoral, tá? Ao longo do litoral brasileiro. A concentração industrial brasileira é na região sudeste e no litoral. Por quê? Isso é graças a um processo histórico e geográfico desde 1500. A primeira parte que se industrializou, a primeira parte que surgiu as cidades foi o litoral. Então, consequentemente, teve condições suficientes para transformar o campo em cidade e depois transformar a cidade em uma cidade industrial, em um centro de poder, ou em sede das principais empresas industriais e tecnológicas, tá? Então o litoral tem a maior presença industrial e o sudeste. Por quê? O Brasil tem 4 fases aí. Uma linha do tempo de 4 fases da evolução industrial. Primeira fase aí, de 1822 a 1930. Por que 1822? Porque quando foi a independência do Brasil. Antes de 1822 não tinha Brasil, então não existia desenvolvimento industrial. Essa primeira fase, até 1930, o Brasil dependia do lucro do café. Então toda a produção, toda a economia brasileira era voltada a partir do lucro do café. Então você tinha lá uma oligarquia, os grandes fazendeiros, eles vendiam o café e o dinheiro que entrava, obviamente, era para eles e para o governo, né? Que nós estudamos na aula de história que os fazendeiros são um grande pilar do Dom Pedro II para a administração do segundo reinado brasileiro, tá? Então, o lucro do café é fundamental para os cafeicultores e fundamental para o PIB do Brasil. Segunda fase. De 1930 a 1950 começa a segunda fase da industrialização brasileira. Então começa o processo de industrialização, de compra de máquinas, compra de tecnologia, a contratação de profissionais capacitados lá de fora para capacitar a indústria brasileira, tá? Então a partir de 1930, quem entra no poder no Brasil? O Getúlio Vargas, né? E com o Getúlio Vargas começam a existir as primeiras grandes empresas nacionais. Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Então as empresas nacionais começam a surgir. O capital, o PIB brasileiro não depende mais do café e nem do leite, né? República do Café com Leite. Então a história e a geografia se confundem aqui. Quando Vargas toma o poder em 1930, a República do Café com Leite acaba e, consequentemente, o foco do governo não é mais a exportação do café, e sim a industrialização do Brasil, tá? Então a segunda parte, de 30 a 50, é voltada para a industrialização do Brasil. Outro fator aqui é a Segunda Guerra Mundial, né? Enquanto a Europa estava em guerra, o Brasil precisava produzir almofada, roupa, tênis, sapato. E quem começou a produzir isso? A indústria nacional. Porque a Europa e os Estados Unidos estavam em guerra, então a indústria cresceu muito durante a guerra, porque foram criadas várias fábricas para manter a produção aqui no nosso país. De 56 a 90, você tem a terceira fase da industrialização brasileira, passando pelo governo do JK, Jânio Jango e a ditadura militar. Então nós temos aí 90, é onde marca, né, o primeiro presidente democraticamente eleito, né? Então você vê que os marcos aqui, as datas dessa linha do tempo são baseadas na história. Então de 56 a 90 você tem um plano de metas, né? Você tem o plano de metas do JK, que buscava
industrializar o país. Depois você tem outros planos elaborados pela ditadura militar com o objetivo de industrializar o Brasil, né? Principalmente investindo no setor primário, ou na construção civil, na construção de estradas, usina hidrelétrica, porque aí vai gerar muito emprego e esse emprego vai gerar renda. Então a indústria de base cresceu muito nesse terceiro período, tá? Nessa terceira fase. E a quarta fase vai de 1990 até hoje, né? Começa lá com o Fernando Collor de Mello, passa pelo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e o nosso querido Bolsonaro. O que é essa fase aqui, essa quarta fase? É a fase das privatizações, ou seja, as empresas que são públicas começam a se tornar empresas privadas. O grande exemplo dessa quarta fase é a telefonia brasileira. Inicialmente a telefonia brasileira ela era pública, né? A Telesp, e ela foi privatizada. E hoje nós temos a NET, a Claro, a Vivo, a Oi, a Nextel, a TIM. Então o que acontece? Aquilo que era público se tornou privado. Quando se torna privado, melhora muito a qualidade. Por quê? Não estou defendendo a privatização, estou dando esse exemplo específico. A telefonia era cara ter uma linha de telefone, nem todo mundo tinha acesso ao telefone, e hoje em dia todo mundo tem acesso ao celular, à internet, aos meios de comunicação. Isso que era público virou privado. Então essa quarta fase da industrialização brasileira é baseada na privatização, tá bom? O Estado fica menor e o setor público fica maior e é responsável pelo PIB do Brasil. Tá? E o capítulo 3 é isso. Tchau!